Vamos começar aqui a falar sobre o tema dessa semana. Caso apareça alguma dúvida ali, vocês podem interromper, tá? Então, vamos falar essa semana aqui sobre quais acessos e senha o seu site precisa ter. Parece uma coisa simples, mas ela é muito, muito, muito importante, porque muitas vezes não ter um acesso trava, não ter um acesso prejudica o desempenho, não ter o acesso bloqueia uma campanha. Então, a gente vai ver com calma aqui alguns acessos prioritários. Tá? A MZClick é uma agência de performance, a gente atua desde 2009 e tudo que a gente faz é aumento de ROI e diminuição ali do CAC, no final das contas, né? Que é o custo por aquisição de cada cliente. Então, a MZClick atua ali com SEO, com ads, com ações de inbound, né? Junto com o RD, enfim. Essa é a nossa atuação sempre com essa linha de aumento de ROI e diminuição de CAC. Por que esse tema é tão importante, né? Então, muita gente tem site no ar, mas não sabe exatamente onde estão os acessos. Tem campanhas do Google, mas não sabe se é o acesso administrador ou não. Tem um projeto de SEO rodando, mas não sabe onde fica o GA4, se é que sabe, se tem acesso, quem tem acesso. Então, é muito complexa ali a quantidade de locais que você precisa ter acesso, né? A gente vai bater um papo aqui sobre elas e a importância, tá? Então, é bem comum que partes da equipe tenham acesso, outras partes tenham outras. Então, a agência fica com acesso de uma parte, o programador com outro acesso, de repente alguma pessoa, algum colaborador com outro acesso. Às vezes não é um acesso administrador, cada um tem uma senha diferente, às vezes já trocou o colaborador, ele levou as senhas antigas. É uma loucura isso. Depois, para reorganizar não é tão fácil, né? Às vezes perde o acesso, tem que entrar com uma solicitação. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. E é um método super simples para resolver tudo de uma vez só. Tá? Quando troca fornecedores também é um outro problema, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse assunto. Quais são os principais, tá? Pensando em um site, quais são os principais temas? Primeiro, o registro BR. Né? O registro BR é o que, por exemplo, mzclick.com.br. Esse é um domínio que está registrado nesse site, tá? É ali que você consegue identificar quem é o dono, de fato, daquele domínio. Então, é bem importante que o dono da empresa, não é? Ou, enfim, o marketing ou a tecnologia da empresa tenha essa informação salva, tá? Hospedagem. A hospedagem basicamente é um lugar onde ficam todos os arquivos. É um computador, nada mais do que isso. É um computador conectado na internet, onde guarda todos os arquivos do seu site. E aí, quando alguém digita o seu domínio no browser ali, ele vai até esse servidor, pega os arquivos de uma forma bem simples e exibe isso para quem fez a busca, não é? Então, você precisa pagar mensalmente e isso também tem uma senha, um login e uma senha e um acesso. Tá? FTP é a nomenclatura que nós utilizamos para acessar os arquivos que estão hospedados. Não é? Então, a hospedagem libera para você um acesso FTP para que o programador consiga acessar os arquivos e fazer as alterações necessárias dentro do HTML. Parece uma coisa extremamente complexa, mas é simples, né? Então, o programador acessa, faz o download dos arquivos que ele precisa alterar, consegue fazer as alterações ali de fato na programação. Quando faz o upload, essas alterações ficam visíveis, tá? Banco de dados é onde ficam todos os conteúdos do seu site. Então, ele fica também atrelado à hospedagem e ali tem toda a informação, tá? Tem posts, tem páginas, fotos, menus, tudo ali dentro, tá? CMS é uma outra nomenclatura bem usada e basicamente aqui eu vou dar um exemplo WordPress, que é onde você gerencia todo o seu site. Então você vai entrar ali numa área administrativa com login e senha, mais uma vez login e senha, e aí você consegue ter acesso a todas as informações, né? Você sabe ver ali posts, páginas, apagar uma imagem, subir outra, enfim, alterar menus, tudo isso, tá? Nessa categoria aqui, ao lado direito, eu tenho vários dos principais acessos que você tem que ter login e senha, tá? Parece pouco, mas não é, né? Então você precisa ter, como eu disse, domínio, hospedagem, FTP, banco de dados, o CMS ou WordPress, e-mail corporativo
de preferência todos, tá? Ter ali login e senha de todos. O Google Analytics, não é? É importante também ter login e senha. Além de ter o login e senha, vocês precisam certificar que todos são acessos administrativos, ou acesso principal, ou acesso dono, tá? Você tem que ter ali o principal acesso para que consiga gerenciar todos os usuários, tá? No Google Search também é necessário ter ali. Google Ads, mesma coisa, tá? Login e senha administrativa. A agência entra como um usuário dentro da sua campanha para fazer ações, tá? Se a agência ou um colaborador tem o acesso principal, quando ele se desconecta, ele leva junto todo o histórico de campanha, tudo que você já fez, tá? Isso para tudo, tá? A gente já cansou de ver aqui clientes chegam, não consegue acesso ao Google Analytics, não consegue acesso ao Google Search, não consegue acesso ao Tag Manager, que é uma outra ferramenta do Google, para que você consiga instalar diversas tags ali dentro do teu site de uma forma simplificada, tá? Então, a Hidden Station também é necessário que você tenha o e-mail, né, login e senha principal da ferramenta. Meta Ads, a mesma coisa. Google Meu Negócio, agora é perfil da empresa, né, ele vai trocando a nomenclatura aqui com uma certa frequência. Também você tem que ter ali o login e senha dessa ferramenta. CRM, fundamental para muitas empresas, né? Eu diria quase todas as empresas deveriam ter um CRM hoje em dia. E ali você também tem que ter o login e senha principal para que você gerencie sua equipe, usuários e tudo mais. Google Drive e outros acessos, né? O Canva e outras ferramentas que vocês tenham. Se preocupem sempre em ter o acesso principal, tá? Com relação aqui, é mais uma tabela explicando um pouco do que eu já acabei de explicar aqui, tá? Falando aqui o que é cada um dos acessos. Esses são os acessos base, tá? Para um site, que é o Registro BR, hospedagem, FTP, banco de dados e o WordPress aqui é o básico para que seu site consiga andar, tá? E uma sugestão de responsáveis aqui, mas o importante é que vocês sejam sempre o ADM de tudo, tá? Sempre o ADM de tudo. O que pode dar errado? O domínio vence e você perde o site. Então, o domínio ele vence ali, ele tem uma recorrência, às vezes é uma vez por ano, depende muito do plano que você contrata ali. Mas você, se não renova, não paga, o site sai do ar. Você não é o dono, o site simplesmente sai, né? A hospedagem encerrada, então se você não tem acesso à hospedagem, não faz o pagamento ali, seu site também sai do ar, você perde todos os arquivos. Você não consegue mudar nada no site, se você tem um WordPress, mas não tem o acesso administrativo dele, não tem acesso à hospedagem, não tem acesso ao banco de dados, simplesmente você perde o acesso, você fica travado no projeto. E até conseguir reverter isso é um tempo que vai, e esse tempo às vezes é precioso, você não pode ficar com a campanha parada, com as suas paradas ali, né? Então provavelmente você vai gastar novamente, né? Não ter um controle de senhas vai fazer você gastar novamente para algum profissional, né? Ou seu tempo, ou de algum profissional para fazer esse levantamento. E fica refém, de uma certa forma, de quem tem senhas. Esse é um método muito tranquilo e antigo para reter ali clientes, né? Simplesmente eu retenho os acessos administrativos. Se você quer sair, eu falo, não vai sair, ou então faço um jogo duro e você fica meio amarrado ali. O ideal é ter sempre o ADM, tá? Garanta isso para que você não tenha dor de cabeça com aquelas categorias ali, tá? Aqui tem uma planilha que eu vou compartilhar com vocês aqui também, tá? Vou mandar isso tudo por e-mail. Então, fica aqui uma planilha sobre exatamente aqui todas essas questões de categoria, tá? Então, você tem todas as categorias aqui, né, basicamente. Então, você tem a URL de acesso, e-mail de login e senha, tá? Então, fica aqui uma planilhinha, tá compartilhada com vocês ali. Vocês podem fazer o download, tá? E depois faz, por gentileza, ali uma cópia. E aqui, quando você acessa a planilha, tá? Você simplesmente vem aqui em arquivo e fazer uma cópia. Deixa eu mostrar aqui como faz isso. Você vem aqui em arquivo, tá? Fazer uma cópia e você tem essa planilha com o nome que você quiser, faz uma cópia aí para o teu Google Drive. E a minha recomendação é que você compartilhe isso com as pessoas, tá? E acesse o leitor de preferência, né? Ou com um certo cuidado, não colocar muita gente ali como dono, né? Ou como ADM nesses acessos aqui, porque, né, são acessos sensíveis do teu site, tá? Então tome sempre muito cuidado com isso.
Uma outra dica é que vocês criem um e-mail exclusivo para cadastros no site, tá? Então, exemplo aqui que eu dei, marketing@suaempresa.com.br, mas podia ser ti@suaempresa ou qualquer outra coisa, tá? Um e-mail neutro, assim, genérico, para que, né, se troque o colaborador está sempre ativo, tá? Como eu disse, sempre documenta, nessa planilha é o ideal, vocês podem usar outro, até fazer um impresso, né? Pode deixar impresso isso, mas com a planilha é tranquilo que você compartilha isso facilmente, né? Mas aí sempre com acesso login e senha, tá? E, se possível, use ali, como eu disse, o Google Drive ou um aplicativo de senhas qualquer ali que vocês curtam, tá? É bem importante que você verifique essa questão do Google Ads, tá? Do Google Ads, do Meta Ads. Por que isso, né? Quando você perde uma conta do Google Ads ou do Meta Ads, tem toda a questão de pixel que já está instalada, a questão de conversões. Então, geralmente, se você perde uma conta dessa, você perde muito a questão de quanto que era o seu custo por lead, qual que era o seu CPC, que provavelmente era mais baixo, que já tinha um histórico. Começar de novo vai ficar mais caro. Então, é sempre pior, tá? A ideia é que você tenha tudo isso em mãos, porque quando você troca de fornecedor ou troca de colaborador, simplesmente você compartilha essas senhas com essa nova pessoa, ou o melhor cenário, dá o acesso necessário para que aquela pessoa específica consiga trabalhar, né? Você nem precisa passar o acesso administrativo aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de perda de histórico, tá? Não podemos aceitar isso em hipótese alguma, porque o novo colaborador, a nova agência, perde a referência, vai começar do zero. Então, lembra lá no começo que você sofreu para começar ali ter conversões, ter resultados, e aí você perde tudo isso, é péssimo, tá? Sobre a MZClick, né, a gente sempre mantém os clientes com um ADM em todos os locais, então a MZClick faz questão disso, tá? Para que a nossa ação se torne 100% transparente e quem está nos contratando tem acesso a todo o histórico a qualquer momento, 24 horas por dia, acesse e vê exatamente o que está acontecendo ali, tá? A gente orienta sempre o cliente sobre todos esses acessos e é muito importante ali para que numa eventual troca, né, como eu disse, tenha continuidade o projeto, ele não pare, né? Então está tudo documentado, tudo certo, tem ali todo o histórico e é basicamente um acompanhamento ali de ações, tá? Pessoal, é isso aí que eu tinha para trazer aqui. Eu agradeço muito aí a atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui já para a gente fazer algum tipo de comentário. Valeu!